Olá, gente! Então, hein? Barroso sai em defesa de R$39 mil para segurança acompanhar Toffoli na final da Champions League, né? Isso aí, na verdade, não foi o único servidor público que foi para a final da Champions League acompanhar um jogo, né? Para quem não sabe, o ingresso da final da Champions League é caríssimo, acho que é mais de 25 mil euros, alguma coisa assim. E vários políticos também foram para essa final da Champions League, então aquilo, né? Político ir para jogo desse tipo não é nada de novo, né? O próprio Nicolas Ferreira foi flagrado, na verdade ele mesmo tirou a foto dele, né? Ele tirou um selfie dele lá no jogo, então, na final da Champions League. É verdade, final da Champions League todo mundo quer ver, né? É um evento único, não há nada no mundo igual uma final da Champions League, né? Ainda mais quando o Real Madrid é o time, né, que está em um dos lados, né? Porque o pessoal quer ver o Real Madrid jogar, né? Tem toda aquela questão do maior time da Europa, o maior time do mundo, né? Enfim. Mas aí teve esse caso, né, de um ministro do Supremo que levou consigo um segurança e esse segurança recebeu R$39 mil para acompanhar o Toffoli na final da Champions League. Você pode pensar, pô, mas se esses ministros do STF você pode até pensar, pô, no Brasil muitos são ameaçados, de fato, o cara do judiciário, enfim, né? Muita gente deve ameaçá-los mesmo, mas fora do Brasil eles são meio que desconhecidos, né? O Toffoli na Inglaterra, por exemplo, onde aconteceu o jogo, ele não tem nenhum, digamos assim, ele não é nenhum semideus lá, ele é um cidadão comum, ele não é ministro de nada na Inglaterra, então na Inglaterra ele é uma pessoa comum. Então por que ele levou um segurança assim, nesse valor, né? R$39 mil, né? Tipo, uma coisa absurda, né? E a gente tem que ver ainda se ele não, né, se ele não conseguiu de alguma forma entrar nessa final da Champions League sem pagar ingresso, né? Porque parece que tem gente que entra sem pagar ingresso, né? Mas enfim. O presidente do STF, Luiz Barroso, saiu em defesa do ministro Dias Toffoli, que viajou para a Inglaterra na semana passada para acompanhar a final da Champions League. Na estadia, um servidor recebeu R$39 mil em diárias para fazer a segurança de Toffoli. Segundo Barroso, isso só ocorreu por causa do fomento da agressividade e hostilidade contra os magistrados nos últimos anos. Mas ele estava na Inglaterra, não estava no Brasil, né? Onde ele vai encontrar agressividade e hostilidade na Inglaterra? É loucura, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E quem é agressivo e hostil, na verdade, são os ministros do STF contra os cidadãos, né? Porque eles vêm tomando, desde sempre, decisões absurdas, né? Eles vêm protegendo políticos e processando os cidadãos que nem foram por prerrogativa de função possuem, né? Então eles estão violando a própria lei, né? A própria lei brasileira, o próprio Elon Musk, né? Meio que mostrou isso, deixou isso bem claro, né? Ele deixou bem claro que o próprio STF viola a lei brasileira, né? Então você imagina só, né? Os caras violam a lei brasileira, mas não tem corregedoria, né? Não tem corregedoria. Inclusive, eu ia fazer um vídeo sobre isso, eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro, né? Que muitos magistrados de primeira instância, eles querem que tenha corregedoria pro STF, né? Porque não tem corregedoria pro STF, né? E seria uma coisa para, obviamente, fiscalizar, né, de ver se está tudo direitinho. Aí é engraçado que quando se fala em corregedoria, né, para o STF, muita gente fala, mas isso aí colocaria em xeque a independência do STF. Pô, mas juiz de primeira instância tem corregedor. Juízes dos tribunais, né, TJ, né, TRF, enfim, tribunais regionais, né, eles também têm corregedor. Acho que até o STJ os ministros do STJ têm corregedor também. Mas ele deve ser um pouco mais limitado, porque o STJ já é Tribunal Superior, né? Mas juiz de primeira instância é o que mais tem corregedor na cola dele. Por que um ministro do STF tem esse privilégio de não ter corregedor? Né? Porque o CNJ não fiscaliza o STF, né? Porque quem compõe o CNJ são os próprios ministros do STF, né? Olha só que maravilha, né? Mas, enfim, de acordo com Barroso, os seguranças acompanhavam... De acordo com Barroso, os seguranças acompanham os magistrados durante viagens ao exterior porque fomentou-se um tipo de agressividade e de hostilidade contra os membros do STF. Engraçado que quem sofreu violência mesmo foi o Bolsonaro, né? O Bolsonaro que sofreu ameaça, né? Ele que sofreu o atentado à facada, né? E você vê que um monte de coisas, né, que ele teria direito de segurança foram retirados dele, né, para vocês verem, né?
Até pouco tempo atrás, os ministros do STF circulavam em agendas pessoais e até institucionais inteiramente sós, afirmou Barroso. As autoridades públicas de todos os poderes circulam com esse tipo de proteção, seja em eventos privados, seja em eventos públicos, porque, evidentemente, a agressão ou atentado contra uma autoridade em agenda particular ou não é gravosa para a institucionalidade do país, completou o ministro do STF, né? Isso aqui que ele quer dizer é que o STF está impopular. O STF está impopular, então precisa o quê? De segurança para as pessoas não xingarem à vontade nas ruas, né? Olha só que coisa, né? Eles precisam de um segurança, porque senão alguém pode chegar e xingá-los, né? Cobrá-los, né? Então isso não pode, isso é um absurdo, né? Porque aqui ele não fala em violência, né? Ele fala agressividade e hostilidade. Hostilidade é o quê? Você xingar, você cobrar. Os caras recebem uma caralhada de dinheiro por mês. Pô, isso é o mínimo que as pessoas poderiam fazer, é cobrar do cara, né? Se não quer ser cobrado, é aquilo que o próprio Moraes falou, né? Não quer receber críticas, não quer receber hostilidade, não seja servidor público, simples, não seja funcionário público, simples assim, né? Mas enfim, Toffoli assistiu a partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund, vencida pelo clube merengue por 2-0 no camarote do empresário Alberto Leite, dono da FS Security, uma agência de segurança digital. Olha só, ainda teve isso ainda, hein? Quem não garante que teve aí uma ajudinha por fora, hein? A informação foi revelada pelo jornal O Globo. Questionado, Toffoli respondeu ao jornal que arcou com os custos relativos a passagens, hospedagem e demais despesas de consumo, mas não esclareceu se bancou os gastos com segurança pessoal. Pois é, né? E aí, ele arcou com os custos relativos a passagens, hospedagem e demais despesas de consumo, mas não esclareceu se bancou os gastos com segurança pessoal. Quer dizer, provavelmente tirou do dinheiro do pagador de imposto, né? Olha só que coisa, hein? Outros beneficiários, como segurança de Toffoli, os demais beneficiários recebem R$ 1.026 em viagens nacionais. Em agendas no exterior, a verba por dia é de $671, quase $672, né? Na cotação do dólar nesta quinta-feira, dia 6, o valor equivale a R$ 3.500, R$ 3.523. R$ 3.523, hein? Caramba, hein? Ser segurança de ministro do STF é um privilégio, né? É evidente, né? Você ganha um bom dinheiro por isso, né? R$ 39.000, hein? Caramba, hein? Quem diria, né? Quem diria, né? Realmente é uma coisa a se pensar, né? Essa segurança do STF repaga muito bem, né? Os interessados por um salário bom, né? Não sei se tem que ter concurso público, né? Ainda consegue assistir a Champions League de camarote, hein? Que coisa, hein? Bom, por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo, inscrevam-se aqui no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais para ajudar na divulgação. Inscrevam-se no meu canal do Rumble usando VPN, viu? Usem VPN, é muito importante. Um abraço.